Olá, boa noite. Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Comerciantes e empresários estão otimistas com a aproximação do Carnaval. Se mesmo antes do Carnaval a movimentação aqui no centro de São Luís já é bem grande, imagina quando chegam os 5 dias mais festivos do ano. Mais uma vez, esse cruzamento aqui da Rua Grande deve ficar lotado. E veja também, promotorias da educação e conselho tutelares realizam um encontro em São Luís. O Ministério Público está aberto, não só como aquele órgão fiscalizador, aquele órgão que vai apurar, mas também um órgão de fomentar essa discussão e melhorar nossos trabalhos. A Polícia Federal desarticula a organização criminosa que realizava saques fraudulentos de precatórios. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Eliazar, cujo objetivo é desarticular organização criminosa que realizava saques fraudulentos de precatório em diversas regiões do país. O governo do estado dá prosseguimento ao programa Fortalecimento do Transporte Sanitário no Maranhão. Portanto, isso é louvável na medida em que essa união, esse método de diálogo permite conquistas efetivas, como essa que nós estamos vendo hoje, em favor da população de todos esses municípios. E ainda, casos de gravidez na adolescência reduzem cerca de 13%. Ao longo do ano, as equipes da saúde fazem esse mesmo trabalho de orientação nas escolas municipais da cidade desde 2016. De lá para cá, os casos de gravidez na adolescência aqui em Taubaté tiveram uma redução de mais de 30%. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Faltando menos de 2 semanas para o Carnaval, comerciantes e empresários de São Luís estão otimistas com a expectativa para as vendas neste período. Nas lojas, o colorido das roupas anuncia que o período carnavalesco já está batendo a porta. O comércio já fica aquecido nesta temporada. Neste ano, o setor que mais deve crescer é o de supermercado. É como explica o superintendente da Federação do Comércio de Bens e Turismo do Maranhão. A gente tem que destacar aí o setor de supermercados, que tendem a faturar bastante com esse período carnavalesco, principalmente ali a área de bebidas, né? É um setor que tende a se aquecer bastante nesse período carnavalesco, até pelas festividades, aí, as comemorações. Então, tende a se aquecer bastante. O setor de calçados também e vestuários, adereços, é um setor que aí acumula uma certa animação de vendas aí durante o carnaval. Então, de um modo geral, a data ela influencia positivamente no comércio. A gente não consegue mensurar isso dentro de um contexto geral da economia, mas, sem dúvida, é uma data importante, aí, principalmente no início de ano, em que as vendas normalmente tendem a cair. Então, o carnaval vem para animar o consumidor aí e fazer as vendas voltarem a crescer. Mas durante este período, a procura por hotéis e lojas de roupas também é muito grande. E se depender da crise, o número de vendas deve superar o do ano passado. Ainda segundo o superintendente, a economia do país passa por um momento de transição, o que deve facilitar o aumento de vendas. Sem dúvida, esse ano, 2020, tem tudo para ser melhor do que o ano passado, até pela escalada de recuperação que a gente vem fazendo desde 2018. 2018 e 2019 criamos as bases aí para uma recuperação econômica mais efetiva. E 2020, se nenhum fator externo atrapalhar essa retomada do crescimento, com certeza a gente vai ter um desenvolvimento do mercado de trabalho mais pleno, a gente vai ter atração de investimentos, a gente vai ter volta da renda, a volta do consumo mais efetivamente, e tudo isso faz girar a roda da economia, o círculo virtuoso da nossa economia, geração de emprego, renda, consumo. Então, essa é a perspectiva que a gente da Federação do Comércio tem para 2020. Se mesmo antes do Carnaval a movimentação aqui no centro de São Luís já é bem grande, imagina quando chegam os 5 dias mais festivos do ano. Mais uma vez, esse cruzamento aqui da Rua Grande deve ficar lotado. O consumidor ainda ele está com bastante pé no freio ainda. Aqueles consumidores que já conseguiram uma realocação no mercado de trabalho, esses sem dúvida já deixaram para trás o medo, mas ainda tem um grupo aí, uma margem muito grande de desempregados, ludovicenses desempregados, e isso ainda torna ainda o consumidor, de modo geral, ainda bastante cauteloso com relação ao consumo. Mas essa é uma questão que a gente vai resolvendo aos poucos, o mercado de trabalho vai se recuperando aos poucos e isso tende a melhorar em curtíssimo prazo. O governo do estado dá prosseguimento ao programa de fortalecimento do transporte sanitário no Maranhão.
O governo do estado entregou 24 ambulâncias que reforçarão o atendimento médico nos municípios do Maranhão. Este é um prosseguimento ao programa de fortalecimento do transporte sanitário do estado. As novas ambulâncias irão potencializar atendimentos de emergência de saúde. Cada uma teve um investimento de 154 mil e os municípios beneficiados serão responsáveis pela manutenção dos veículos. O governador Flávio Dino, junto ao presidente da Assembleia, Otelino Neto, conduziu as entregas das chaves para os prefeitos beneficiados com as novas ambulâncias e destacou a importância do investimento na frota do transporte sanitário. Quero agradecer muito à Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, por essa demonstração de compreensão quanto às prioridades das políticas públicas, nesse caso, notadamente, a temática da saúde. A destinação dessas emendas por parte dos deputados tem ajudado várias áreas na área da saúde. Recentemente, nós fizemos a entrega, a destinação de uma emenda coletiva para o Hospital Denora Bello, mostrando a preocupação que todos nós temos com essa temática, um hospital privado, mas com apoio do governo do estado e dos deputados estaduais. E agora, dando continuidade a essa sequência, temos a entrega dessas ambulâncias. Haverá várias entregas, hoje é apenas a primeira. Destaco o fato de haver uma ampla união, convergência entre os poderes e também entre as várias posições políticas, ideológicas existentes na política do nosso estado. Portanto, isso é louvável na medida em que essa união, esse método de diálogo permite conquistas efetivas, como essa que nós estamos vendo hoje, em favor da população de todos esses municípios. Os veículos são equipados com materiais e itens indispensáveis a qualquer tipo de ocorrência, além de ter capacidade para atender como unidade de terapia intensiva e semi-intensiva. Em meio à crise no país, o governo reforça a ação em parceria com as prefeituras do estado. Nós acreditamos sempre que, apesar das dificuldades que o Brasil atravessa, temos conseguido demonstrar resultados, que é isso que a população deseja, saber que seu dinheiro, o dinheiro público, o dinheiro de todos nós, é aplicado com seriedade. Nós temos essa marca da seriedade, da responsabilidade, do compromisso social, com as políticas sociais, defender aqueles que menos têm. E quando você investe em serviços públicos, é isso que nós estamos fazendo. Destaco também que, além do papel dos poderes do Estado, nós temos também a participação, neste caso, também hoje, de empresas, por intermédio da Secretaria de Indústria e Comércio, que tem nos ajudado também mediante contrapartidas sociais. São empreendimentos instalados no Maranhão que, mediante a ação da Secretaria de Indústria e Comércio, tem também colaborado, a exemplo de hoje termos a entrega de ambulâncias destinadas pela empresa VLI, que também participa desse evento conosco hoje. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Sol com algumas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite é a previsão para esta quinta-feira em São Luís, que tem a mínima de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 62% e pode chegar a 88%. No sudoeste maranhense, mais precisamente em Imperatriz, a previsão por lá é de sol com muitas nuvens e chove rápido também durante o dia e a noite. A mínima fica de 22 e a máxima chega a 33 graus. A umidade relativa fica entre 45% e pode chegar a 94%. Agora, pancadas de chuva à tarde e à noite é a previsão para amanhã no município de Caxias, que tem a mínima de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 61% e pode chegar a 97%. Em Bacabal, a previsão para amanhã tem a mínima de 22 com a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 56% e pode chegar a 97%. Em Balsas, chove rápido durante todo o dia e por lá a mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40%, podendo chegar a 90%. Na região da Baixada Maranhense, chove rápido durante todo o dia. Em Pinheiro, a previsão é de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 59% e chega a 94%. E a seguir no Band Cidade, promotorias da educação e conselhos tutelares realizam um encontro em São Luís. Daqui a pouco, o Band Cidade volta já.
O Ministério Público do Maranhão promoveu nesta terça-feira um treinamento para os novos conselheiros tutelares empossados para o quadriênio 2020-2024. Eu não tenho mais nenhum professor para ser chamado. A reunião aconteceu no auditório do Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão. Esta é a segunda edição do encontro das promotorias de educação e conselhos tutelares de São Luís. Esse encontro da promotoria com os conselhos tutelares e registrantes aqui que vieram alguns do interior do estado, ele tem o objetivo de estreitar cada vez mais essa relação de trabalho entre a promotoria, a parceria entre o Ministério Público e os conselhos tutelares. Conselhos tutelares, um órgão institucional, né, criado para a defesa dos interesses das crianças e do adolescente. Na área de educação, também, além das outras áreas, também ele tem atuação muito positiva, muito importante. Então, nós sentimos a necessidade de fazer uma capacitação, uma qualificação dos conselheiros, principalmente que houve uma renovação muito grande, que é para fim de que a gente possa fazer um trabalho com maior desempenho na área de defesa da educação de qualidade. Esse é um espaço em que o Ministério Público esclarece dúvidas, mas que também divulga projetos e ações na área da educação. Em São Luís, pelo menos 50 conselheiros atuam nas unidades da capital, mas o encontro também reuniu agentes de outras cidades. O Claudeir veio do município de Viana. Este momento reforça, a parceria do Ministério Público e o Conselho Tutelar, ambos que atuam na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Então é de fundamental importância esse momento para que possam se alinhar algumas coisas, a questão do ECA, algumas modificações que houve no ECA. Então é de fundamental importância, tendo o ponto de vista de parceria do Ministério Público e dos Conselhos Tutelares da capital e do Maranhão como um todo. Os conselheiros aproveitaram também para expor as dificuldades enfrentadas durante o trabalho. A gente está com uma demanda muito grande do ensino fundamental, principalmente na nossa área São Francisco Ama, onde no momento nós temos duas escolas, o Federico Chave e o João Pereira Martins, que fica na Ilhinha. Essa escola João Pereira Martins só tem 4 salas, onde a demanda está imensa. Então, esse encontro que é muito importante, porque a gente vai ficar sabendo que a gente pode recorrer, colocando os nomes das outras crianças na lista, para que essas crianças não fiquem fora da escola, porque a gente sabe que a demanda está muito grande. O Ministério Público está aberto, não só como aquele órgão fiscalizador, aquele órgão que vai apurar, mas também um órgão de fomentar essa discussão e melhorar nossos trabalhos. A Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz divulgou portaria para disciplinar a participação de crianças e adolescentes no Carnaval. A repórter Sara Ribeiro tem mais informações. A Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz divulgou uma portaria para disciplinar a participação de crianças e adolescentes nas festas de carnaval. O objetivo é coibir a venda de bebidas alcoólicas para adolescentes durante todo o período carnavalesco. Durante os 4 períodos de carnaval, os 6 comissários efetivos e 7 comissários voluntários da unidade trabalharão fiscalizando o evento com base na portaria. Não será permitida a presença de crianças desacompanhadas dos pais e responsáveis legais em bailes, festas, blocos, escolas de samba, entre outros pontos da folia. Agora é aguardada a portaria para disciplinamento em São Luís. Eu volto com você no estúdio. Ontem, falando da Copa do Brasil, alertamos da necessidade do Imperatriz vencer no Frei Epifânio, mas a partida ficou no empate, né, Érica? Exatamente, Daniel. Infelizmente, o Cavalo de Aço não conseguiu marcar gols, que era essencial para a sua classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil. O Vitória, por sua vez, jogou com o regulamento da competição embaixo do braço, manteve-se ali na retaguarda, retrancado o tempo inteiro. As poucas vezes que foi ao gol do Cavalo de Aço, teve sérios problemas, realmente não conseguiu finalizar. Mas sem gols, a partida no 0-0 e o Cavalo de Aço não classifica, Daniel. E no estadual, Érica, quais as notícias da 4ª rodada? Pois é, Daniel, agora no final de semana recomeça o Campeonato Maranhense.
A gente foi até o jogo treino do São José de Ribamar, que fez aí uma partida contra o Cefama. O São José realizou na tarde de hoje jogo treino contra o Sub-19 do Cefama. O Peixe Pedra busca alinhar o time para o próximo confronto, sábado, contra o Maranhão Atlético Clube. Cléo, teu retorno ao São José de Ribamar fez toda a diferença na última partida, inclusive foi homenageado pela própria Federação Maranhense de Futebol, reconhecido por maioria da crônica esportiva. Agora tem um confronto duríssimo pela frente, né? É verdade, a gente sabe que esse jogo contra o Maranhão é uma motivação a mais, né? Fizemos um grande jogo contra o Moto, mas o time tá ciente, tá tranquilo daquilo que a gente vai fazer diante do Maranhão. Agora estamos treinando forte, né, para que essa partida a gente possa sair com um resultado positivo, porque contra o Moto a gente foi lá, a gente correu bastante, demos o nosso máximo, tive um bom resultado. Agora estamos treinando forte para que a gente possa trazer essa vitória, que a gente está precisando muito, que a gente tem que sair dessa zona que não está dando muito bem para nós. Agora a gente tem que vencer esse jogo de tudo, né, tem que se vencer, e é isso. Jogo treino que serve para o São José alinhar o time para o Campeonato Maranhense, mas por outro lado o Cefama também ganha muita experiência. A gente não pode parar com o trabalho, a gente vem praticamente 4 anos com o mesmo garoto, a gente dá um ritmo de jogo para eles frisando um time profissional. Hoje a gente vem aqui com uma preparação contra a equipe do São José, na próxima semana a gente está visando uma preparação também contra o time do Moto, até para os meninos sentir como a gente foi uma pegada diferente. Quando a gente pega uma equipe sub-19, a gente está preparado um pouquinho na frente de eles. Aí essa preparação serve para os meninos pegar principalmente ritmo de jogo, que está faltando para a gente, porque infelizmente a gente tem pouca competição. O calendário maranhense é muito curto, onde a gente prepara o seu garoto de 3 meses, começa no meio de maio e termina praticamente no meio de junho. Então, para a gente não ficar parado, dando ritmo também para a gente faz esse tipo de amistoso. O São José de Ribamar que tem o próximo confronto contra o Maranhão Atlético Clube, Daniel. Obrigado, Érica. E a seguir no Band Cidade, casos de gravidez na adolescência reduzem cerca de 13%. Daqui a pouco a gente volta em instantes. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Eleazar, com o objetivo de desarticular organizações criminosas que realizavam saques precatórios. A repórter Sara Ribeiro tem mais informações. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Eleazar, cujo objetivo é desarticular organização criminosa que realizava saques fraudulentos de precatório em diversas regiões do país. Cerca de 70 policiais federais estão dando cumprimento a 19 mandatos de busca e apreensão e a 1 mandado de prisão preventiva nos estados do Maranhão, nos municípios de Zedoca, Nova Olinda do Maranhão e São Luís, além de Piauí, Pará e São Paulo. Também foram expedidas 2 medidas cautelares diversas da prisão contra servidores da SEF, bem como determinado bloqueio de contas e sequestro de bens. Eu volto com você no estúdio. No Brasil, os casos de gravidez na adolescência reduziram 13% entre 2010 e 2017, segundo o Ministério da Saúde. Mesmo assim, os números ainda são considerados altos. Em 2016, a taxa mundial da saúde foi estimada em 44 nascimentos para cada 1.000 adolescentes entre 15 a 19 anos, enquanto no Brasil a taxa é de 56 bebês para cada 1.000 adolescentes. Em algumas cidades, a rede pública de saúde realiza atividades para tentar reduzir os casos de gravidez na adolescência. Assim como muitas mulheres no Brasil, a Débora teve a primeira filha ainda na adolescência. A Tayane nasceu quando ela tinha apenas 16 anos. Na época, a mãe de primeira viagem não teve apoio da família. Eu não tive um apoio, um apoio da família. Infelizmente, o meu pai não soube entender a situação, me colocou para fora de casa, eu tive que ir morar com ele. Não era o que eu esperava, não foi o que eu queria, mas era o que tinha no momento, eu tive que ir.
Para evitar que casos como o da Débora aconteçam em Taubaté, no mês de fevereiro, equipes de saúde conversam com os pacientes nas unidades de estratégia de saúde da família e dos PAMOS, os postos de atendimento médico e odontológico. Enquanto esperam pelas consultas, jovens e adultos recebem orientações sobre os riscos da gravidez na adolescência. Eu acho muito bom, porque os adolescentes eles não têm curiosidade, por isso que eles têm vergonha de pedir orientação para pai, para mãe, eles não pedem mesmo. Às vezes, uma doença sexualmente eles não entendem nem conhecem. Hoje em dia, não está longe essa realidade. E está tão fácil, né? Posto da camisinha, dá medicamento, mesmo assim. A coordenadora da ação explica que a gravidez precoce pode causar danos psicossociais para a mãe, que muitas vezes precisa parar de estudar e até passa por dificuldades financeiras. O uso da camisinha, além de ser a principal forma de evitar a gravidez indesejada, previne as doenças sexualmente transmissíveis. Algumas doenças sexualmente transmissíveis, elas não têm cura. Então, o método de barreira, que é o preservativo, tanto feminino quanto masculino, a gente sempre reforça essa orientação para prevenir a gravidez e as doenças. Ao longo do ano, as equipes da saúde fazem esse mesmo trabalho de orientação nas escolas municipais da cidade desde 2016. De lá para cá, os casos de gravidez na adolescência aqui em Taubaté tiveram uma redução de mais de 30%. Então, quando o indivíduo ele tem informação sobre o que ele pode fazer com a sua saúde, ele vai poder sim ter autonomia e decidir, mudar comportamento, e é com isso que a gente vem tendo resultado para diminuir a gravidez na adolescência. No entanto, o número ainda é alto. Em 2016, 510 adolescentes de Taubaté ficaram grávidas. No ano passado, foram 348. A Débora, que você viu no início da reportagem, sempre conversa com a filha Tayane, de 15 anos, sobre o assunto. Ela quer evitar que a adolescente passe pelas mesmas dificuldades que ela passou. Desde pequena, ela sempre sentou, ela sempre conversou, me explicou tudo o que ela passou para justamente eu não fazer igual a ela e passar tudo o que ela passou. Ela sempre abriu tudo, sabe? Nunca deixou de esconder nada de mim, para justamente não acontecer o que aconteceu com ela. E você segue esses conselhos? Sim, com toda certeza. Não quero passar por tudo isso de novo, não. Confira agora o giro de notícias com as últimas informações desta quarta-feira. Quatro homens identificados como Lucas dos Santos Marques, Eduardo Lopes Santos, Ellison Costa Martins e Carlos Anderson Garcês de Moraes foram presos pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de roubo qualificado no bairro Parque Jair, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. Nós percebemos que estavam ocorrendo roubos a residências naquela área e que, pela forma com que os autores atuavam, indicava que era o mesmo grupo criminoso. A partir desse momento, a Delegacia de Roubos e Furtos começou a individualizar essas ocorrências e fazer todo um trabalho investigativo para identificar esses autores. E aí esse trabalho culminou na segunda-feira com uma prisão de um dos integrantes desse grupo e hoje pela manhã na prisão de outros 3. Os suspeitos invadiam as residências e roubavam diversos objetos das casas. Todos foram presos pelo crime de assalto. Eles são membros de uma organização criminosa com atuação aqui na ilha de São Luís e alguns já têm sim um histórico criminal. Era um grupo relativamente grande, cerca de 7 a 10 indivíduos, e a Polícia Civil está trabalhando ainda para esclarecer algumas circunstâncias relativas a estes roubos. Nós ainda temos alguns inquéritos em aberto, a gente não pode comentar ainda relativo a esses inquéritos porque eles estão em sigilo, mas a quadrilha era formada entre 7 a 10 pessoas. Então nós ainda estamos apurando fatos, né, e arrecadando provas contra os outros autores. Reveja essas e outras notícias no canal da Band Maranhão no YouTube e mande sua sugestão de pauta para jornalismobandma@band.com.br. É isso, o Band Cidade foi por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.